Em primeiríssimo lugar, devo agradecer a gentileza da recepção e dizer a vocês que eu tenho nesse momento a soma de três sensações muito interessantes. A primeira delas é de muita emoção. Eu fui aluno do curso de Direito da Universidade de Ponta Grossa, eu fui professor do curso de Direito da Universidade de Ponta Grossa, tive a honra de ocupar, como muito bem destacou o meu querido amigo, o reitor Miguel Sérgio Neto, a Pró-Reitoria de Extensão, e tenho pela Universidade de Ponta Grossa um carinho enorme. Se conseguir ser alguma coisa na vida, eu devo isso à Universidade de Ponta Grossa. Assim como devo ao Colégio Regente Serjó, assim como devo à Escola de Aplicação, que foram as escolas em que eu estudei, desde a minha infância aqui em Ponta Grossa. A vida nos leva para outros caminhos, eu acabei saindo daqui, embora aqui esteja, prova disso que meu carro tem placa daqui, não é? Mas hoje tem uma advocacia, enfim, uma atividade que extrapola um pouco os limites do Paraná e isso me faz apenas estar em Ponta Grossa ocasionalmente para curtir minha filha, meu genro, minha neta, enfim. Mas um convite como esse não poderia recusar de jeito nenhum, né, Miguel? Porque é uma ocasião de voltar com muito carinho às origens, né? A segunda sensação é de muita responsabilidade, né? Porque com todos os defeitos de concepção do direito que eu possa ter, eu posso, em alguma medida, contribuir para a reflexão dos estudantes. E a terceira sensação é de muita alegria, uma alegria por estar na minha universidade, na minha cidade, no meu centro acadêmico. Eu fui secretário do CACS quando estudante de Direito na UFG. Eu cumprimentei o reitor, em seu nome eu cumprimento a todos, mas faço destaques, né? Destaque ao meu querido amigo René, ao Kleber, outro grande querido amigo, a Dirceia, ao Vicente, que são amigos de muito tempo e amigos queridos mesmo. Aqueles que a gente não esquece e, pelo contrário, de quem lembra sempre, né? Agradeço a vocês por estarem aqui, agradeço pela oportunidade, agradeço pelo prestígio, agradeço pela gentileza, agradeço ao longo da vida pela paciência que sempre tiveram comigo em todas as circunstâncias da vida, né? E faço um cumprimento especial aos alunos aqui presentes, aos alunos lá de Telemaco Borba, né, que estão nos ouvindo e assistindo, e espero poder contribuir para um pouco de reflexão a respeito de alguns temas que envolvem a prestação do serviço jurisdicional no nosso país. Se nós usamos direito, nós, de alguma maneira, nós vamos ter que necessariamente, ao longo da vida, nos aprofundar na questão da prestação do serviço jurisdicional, na questão da busca de solução para os conflitos intersubjetivos e coletivos, porque no fundo é para isso que o curso de Direito trabalha. Ele trabalha com isso que ele trabalha com as concepções teóricas a respeito do direito em si, do direito material, etc., mas trabalha fundamentalmente também com a busca de soluções, com o manejo do direito para a busca de soluções para os conflitos. Na verdade, o direito é a grande saída. Por isso que se chama Estado de Direito, é a grande saída que as sociedades encontraram para não viver na barbárie. Sair da barbárie significava organizar a sociedade de uma forma que os conflitos que sempre existiram e sempre existirão pudessem ser solucionados da melhor maneira possível, pacificamente. Mas isso é muito interessante. Tem dados curiosíssimos, eu vou citar alguns que me parecem interessantes, René, para a gente entender um pouco para onde as coisas estão indo. Eu tive um aluno de mestrado em uma determinada universidade, hoje ele é desembargador do TJ Paraná e ele trabalha muito a questão do acesso à justiça. Mas não quis ficar com o achismo. Ele não quis trabalhar apenas com as teses teóricas a respeito da necessidade de se dar acesso à justiça
aos membros da sociedade, aos cidadãos, às empresas, às pessoas jurídicas, enfim, aos entes despersonalizados, etc. Ele quis trabalhar com números. Então ele fez uma pesquisa empírica muito interessante. Eu adoro pesquisa empírica, porque é lá que você vai buscar os dados da realidade, é lá que funciona a vida real, né? Fora das nossas cogitações teóricas. Então o que ele fez? Ele pegou a primeira década do século XX e a última década do século XX. Escolheu como espaço a comarca de Curitiba. E esses dois tempos, né? Pesquisa empírica, para mim, ela tem que ter essas duas referências, de tempo e espaço. Porque senão ela vira aquela situação do cachorro correndo atrás do rabo, não chega a lugar nenhum. Então ele pegou lá os 10 primeiros anos do século XX e constatou que aproximadamente 75% das ações que tramitavam em juízo no espaço por ele escolhido, Curitiba, eram ações possessórias, eram ações reivindicatórias e eram inventários. Portanto, nós estamos falando de propriedade, nós estamos falando de posse, nós estamos falando de bens. Nós estamos falando não daqueles que já havia, em quantidade muito grande, que seriam os despossuídos, aqueles que não tinham esse tipo de bem. Nós estamos falando de pessoas aquinhoadas pela vida. Aí ele pegou a última década do século XX e constatou a grande quantidade de questões novas que foram chegando ao judiciário nesse período. Então hoje o juiz tem que resolver, se o PROCON não der conta, da troca do fogão. O fogão não funcionou, o fulano comprou um fogão e tinha que ter um disparador do forno que não funciona. Como é que faz? O outro ficou rodando e ficou tonto na porta giratória do banco. Como é que indeniza? O outro teve um problema com o vizinho. Como é que resolve? O vizinho quebrou a cerca e com isso fugiu o bode que ele tinha, um bode de estimação, foi embora o bode. Talvez não fosse tanta estimação aqui, porque foi embora. A estima não era recíproca. Mas, enfim, como é que faz para resolver tudo isso? Em que espaço que se vai resolver tudo isso? No judiciário. Nós fizemos, nós quem? A sociedade, o sistema judicial. E quando falo em sistema judicial, vejam bem que eu estou fazendo uma diferença com o poder judiciário. Não dá para fulanizar no poder judiciário as mazelas do sistema. Nós somos um sistema em que estão envolvidos a advocacia, o Ministério Público, as escolas de direito, o judiciário e etc. O sistema judicial fez um discurso da inclusão nos últimos 50 anos, dizendo, olha, venham para o judiciário, tragam os seus conflitos para cá, que nós resolvemos. E aí criou-se um problema, porque o judiciário não consegue dar vazão a esse volume imenso de demandas que chegam, portando em si os conflitos de interesse não resolvidos. Como fazer? Então nós fomos criando soluções ao longo do tempo, e as soluções sempre com aquela cara de solução brasileira, que é a gambiarra. Não é? A gambiarra, a jabuticaba, o precatório e os direitos individuais homogêneos são algo assim bem típico do brasileiro. Não é? E nós fomos criando gambiarra, fomos criando, então aumenta o número de vagas, mas especializa os juízes, faz isso, faz aquilo, sem que isso significasse efetivamente uma solução real. E isso frustra a sociedade, porque se nós a convidamos para ir lá no judiciário, obter uma resposta, ela quer a resposta. E se ela não tem a resposta, ela se frustra. E há um dado muito interessante, né, que não há vácuo de poder. Onde o poder estatal não soluciona, alguém soluciona. E provavelmente seja o bispo, ou provavelmente seja o traficante, você sabe quem, mas alguém substitui. Tem um livro do professor Luiz Fernando Coelho, que é preciosíssimo, Teoria Crítica do Direito, que fala dos sistemas parajudiciários, vamos chamar assim. O judiciário, fora do judiciário. Então, ele fala do sistema de punições nas comunidades, nas favelas cariocas, um certo sistema, aspas, judicial que ali existe. Interessante que, se vocês fizerem uma pesquisa em livros que tratam do problema do sistema judicial no Brasil, na década de 1910, vocês lerão a expressão crise do judiciário. Se vocês forem para 2010, vocês lerão crise do judiciário. Então parece que nós não estamos em crise, nós somos em crise. Não é? É uma crise endêmica, uma crise que não tem fim.
Só que esse problema passou a preocupar os gestores do sistema, porque a falta de resposta não afeta apenas o jurisdicionado, não afeta apenas aquele que vai a juízo, mas afeta toda a sociedade. Por quê? Porque cai o índice de confiança da sociedade no sistema. A sociedade passa a confiar mais num sistema paralegal, num sistema paralelo, do que no sistema oficial. E nós temos um fenômeno que é latino, especialmente, e que é brasileiro. Nós turbinamos esse problema no Brasil, que é o alto índice de litigiosidade. Esse alto índice tem causas históricas, tem causas sociológicas, tem causas econômicas, tem causas conjunturais. E eu vou fazer referência a alguns deles, 2 ou 3 exemplificativos. Mas isso tudo faz com que o judiciário tenha, ao longo do tempo, ficado com uma demanda muito grande, com um volume muito grande. É, sem dúvida, o judiciário com o maior volume de demandas para decidir no planeta. Na galáxia eu não poderia responder, porque evidentemente nós estudamos ainda o direito intergaláctico. Mas enfim, não há, quando a gente comenta fora do Brasil, para algum professor estrangeiro, Miguel, quando se fala, olha, o ministro do STJ tem 33 mil recursos para julgar por ano. Cara, não, peraí, está falando da década. Ele não entende. O Japão criou uma coisa, a Corte Suprema do Japão criou uma coisa parecida com a repercussão geral, que nós temos aqui no Supremo, para o recurso extraordinário, quando bateu no número de 100 recursos extraordinários deles por ano. Não para cada ministro, para a corte toda. Aqui deve ter 100 por dia para cada ministro. Então, isso tudo gera problemas que nós temos que resolver. Eu vou dar um dado de ontem para vocês, dia 28 de agosto de 2019. Ontem, o Conselho Nacional de Justiça expediu o seu último relatório e disse que no ano passado o Poder Judiciário terminou o ano com 78 milhões e 700 mil processos em tramitação, considerando aqui os processos sobrestados, suspensos, em arquivo provisório, etc. Excluídos esses, são em efetivo andamento, quer dizer, processos que demandam atividade das partes, do juiz, do sistema judicial, do sistema de apoio ao juiz, etc., do Ministério Público, da Defensoria, etc., 64,6 milhões de processos ativos em andamento. Cada processo desses significa, no mínimo, um conflito de interesses. João e José encrencaram. Ou então, se for um processo coletivo, mais ainda. Então nós podemos pensar aqui em mais de 100 milhões de pessoas envolvidas nesse volume de processos. Se nós pensássemos só individualmente, muito mais. Só individualmente nós teríamos autor e réu, nós pularíamos, é só dobrar, 64 vezes 2. Agora nós temos esse processo coletivo que abrange muita gente. Como fazer? Essa é a grande pergunta, e a resposta pode ser o grande gol de cada um de nós. Como fazer para que os conflitos sejam solucionados com maior eficiência? Está lá na Constituição, o princípio da eficiência do serviço público, inclusive do judiciário, que é um serviço público. Com precisão, isto é, indo ao ponto, resolvendo o problema, e não circundando o problema, e com qualidade. Eliminando um pouco esse monstro que é a morosidade da justiça. Como fazer? Nós temos uma série de problemas que são culturais. A cultura da litigiosidade, a que eu já me referi, e o excesso de burocracia, que é um outro câncer no nosso país. É um câncer maligno daqueles que devoram o organismo social. Houve uma série de medidas agora no governo Temer, houve a edição de uma lei. Houve agora, recentemente, no atual governo, a regulamentação por decreto dessa lei, mas a burocracia é uma coisa que nos encharca, que nos impede de andar muitas vezes. Os mais experientes vão lembrar que lá no governo do general Figueiredo, ele chegou a criar o Ministério Extraordinário da Desburocratização,
entregou o ministro Hélio Beltrão, que morreu infartado. Eu não sei se há aí uma relação de causa e efeito. Mas, tal era o general Figueiredo, era um sujeito rude, não é? Da cavalaria, e ele ficou impressionado com a quantidade de certidões que eram exigidas das pessoas para qualquer coisa. Por quê? Porque entre nós, nas nossas relações pessoais, negociais ou de qualquer espécie, prevalece o princípio da má-fé. Nós presumimos a má-fé e não a boa-fé. Quando, na verdade, em qualquer lugar civilizado no mundo, prevalece a boa-fé. Eu parto do pressuposto que o René não quer me sacanear. Eu parto do pressuposto que o Kleber, como coordenador do curso lá, vai atuar de acordo com as regras da universidade. Mas tem que ser o pressuposto da boa-fé. Se houver má-fé, ela deverá ser demonstrada. Mas quando nós exigimos que o sujeito junte uma certidão para provar que está vivo, era um atestado de vida, que havia no passado e que hoje ainda acontece em alguns episódios. Eu tenho que ir lá, por exemplo, na Previdência Social, me apresentar, digo, eu sou eu, e tem aqui um documento que diz que eu sou eu mesmo e eu estou vivo. Pode. Dá para ser feliz num lugar assim? E isso afeta tudo. Afeta o judiciário. Havia uma súmula, há uma súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça, que diz que na fraude de execução, na alegação de fraude de execução, naquela hipótese de compra de um bem, etc., que já esteja sujeito à constrição judicial, etc., você presume a boa-fé do terceiro. Ora, determinada ministra do Superior Tribunal de Justiça afetou como repetitivo, logo depois da aprovação da súmula, para quê? Para mudar a súmula, para dizer que o sujeito deveria provar a boa-fé, juntando certidões. Como diria a Madre Superiora, cacete, que coisa horrorosa. Como fazer isso? Como demonstrar a boa-fé? Em que extensão demonstrar a boa-fé? Com certidões de quem? De que organismo? Enfim. Há um outro problema ainda, e aqui há um grande amigo meu que é advogado público, ele vai fazer assim para não ficar bravo comigo, mas há um grande problema, Vicente, que é a presença da Fazenda Pública em juízo. A presença da Fazenda Pública em juízo é massacrante. 65%, eu gosto de números, porque assim a gente não fica no chute. 65% dos recursos especiais e dos processos de competência originária do Superior Tribunal de Justiça tem, em algum lado, como interessado, como recorrido, como recorrente, a Fazenda Pública. Saiu esses dias uma nota interessante do STJ, que você deve ter visto, eu até publiquei no meu Instagram, um lugar assim, ou lá no grupo do curso avançado, 65% ou 67% dos recursos que tramitam no STJ tem 10 partes que consomem. Considerando que nós somos 210 milhões de habitantes, mais sei lá quantas pessoas jurídicas, 40, 50 milhões, 10 partes consomem 67% do trabalho do Superior Tribunal de Justiça. Quem são? A União, alguns estados, a Caixa. É só um ente público. Público e naquela árvore de Natal que compõe o ente público cheio de bolinhas penduradas e tal e tal. 2 exemplos de uma coisa que ainda é mais grave no meu modo de ver, que é a capacidade que o poder público tem de gerar encrencas entre os particulares. 2 exemplos. Logo que o sistema de telefonia foi privatizado mediante concessão, isso tem 2 décadas, talvez, pouco menos, 2 décadas, o governo FHC, houve uma nova regulamentação do sistema, etc., a abertura do sistema, a criação da agência reguladora, houve a Lei Geral de Telecomunicações, que passou a regular uma série de coisas, etc., e houve várias discussões a respeito de aspectos ligados ao serviço de telefonia. Eu lembro de uma ocasião conversando no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, e um desembargador me disse que só de um tema, havia 20 temas, de um tema havia 180 mil apelações esperando julgamento no TJ do Rio Grande do Sul. Pergunto eu, quem regulou a telefonia? A Oi? A Telefônica? A Secontel? Não. O Poder Público. O Poder Público regulou mal e gerou conflitos entre o usuário de telefonia e a empresa de telefonia. Querem um outro exemplo? Cabeludo?
Planos econômicos. Vocês não sabem o que é isso, vocês são muito jovens. Felizmente, vocês nasceram pós-plano real. Vocês não sabem o que é uma inflação de 85% ao mês. Meu filho, Pedro, quando foi fazer o vestibular, me perguntou: pai, que porra é essa? Eu falei: vou te explicar. Faz uma lista do que você compra com R$100. E ele fez. McDonald's, não sei o quê, cinema, tá. Estádio de futebol, não sei. Imagine que daqui a um mês, para fazer a mesma coisa, você tem que ter R$185. E no outro, 240. E no outro, 320. Você não muda nada. Você faz a mesma coisa. O seu salário não aumenta. Só aumentam os preços. Então, como houve uma série de tentativas frustradas para debelar a tal inflação inercial, foram tentativas frustradas por quê? Porque elas não tratavam exatamente da inercial, elas tratavam dos efeitos da inflação. Não pegavam a inflação no seu nascedouro. Só o Plano Real fez isso. Então houve o Plano Collor, o Plano Bresser, o Plano Verão, o Plano Verão 2, o Bresser 4, o Collor 2, um monte de planos. Lá no governo Sarney houve o confisco de bens, a fiscalização com relação à compra de bens em mercados, etc. E olha que eu não estou falando do ano de 1200, eu estou falando de 20 e poucos anos atrás. Bom, o que aconteceu naquela época? Os bancos foram chamados pelo Banco Central, que editou uma regra dizendo o seguinte: olha, tem que expurgar a inflação. Nós temos que matar a inflação, então vocês vão, bancos, reduzir 84% nas suas operações ativas e nas suas operações passivas. Beleza? Beleza. Se você não fizer, eu te pulo, porque eu sou órgão regulador. Os bancos fizeram. Algum tempo depois, vem uma massa de brasileiros ao judiciário dizendo: opa, eu quero repor os expurgos. E isso está acabando agora com um grande acordo que foi gerenciado pela Advocacia Geral da União, pela AGU, junto com o IDEC, junto com uma série com a FEBRABAN, com entidades de federações do sistema financeiro e de defesa do consumidor, com pagamentos que vão chegar na casa, segundo o levantamento do Banco Central, na casa de 292 bilhões de reais. Quem fez isso? Foi o Banco do Brasil? Não. Foi o governo federal. Então vejam, isso significou milhões de ações do judiciário, milhões. Só ações coletivas, e esse dado é um dado que me foi passado pelo ministro Cid Benetti, só ações coletivas. E ele dizia, inclusive: nós fazemos cada façanha no Brasil, nós massificamos a ação coletiva. Havia 1.634 ações coletivas tratando de plano econômico. Parece piada, né? Ele deu o número, e eu decorei. 1.634 ações coletivas. Muito bem. Então nós temos esse sistema meio caótico. Milhões de ações, milhares aqui, o juiz recebendo porrilhões de ações mensalmente para julgar e tendo que dar vazão. Por outro lado, como nós somos ciosos do resultado, nós comprimimos os juízes contra a parede, com um verdadeiro torniquete, que são as estatísticas das corregedorias do Conselho Nacional de Justiça, que são as metas do Conselho Nacional de Justiça. Então o juiz tem que decidir. Se quiser ser promovido, se quiser ficar vivo na carreira, ele tem que decidir. É um paradoxo, é um verdadeiro paradoxo. Muito bem. Isso sempre foi pensado pelos operadores do sistema, pelo sistema judicial, magistratura, advocacia, professores, Ministério Público, defensorias, etc. Todo mundo sempre pensou. E aí surgiu a edição do Código de Processo Civil de 2015, que começou a ser gestado lá atrás. Esse código começou, René, primariamente, numa reunião no hotel em Curitiba, com aproximadamente 40 pessoas. E a grande pergunta foi feita pelo então ministro Atos Guzmão Carneiro: e aí, vamos continuar reformando o código para tentar dar solução para os problemas? Ou vamos fazer um novo código? O que fez o código? Ele tentou fortalecer mecanismos que já estavam no Código Velho, de 73, e criar mecanismos novos.
tentando criar uma barreira à proliferação dessas discussões. Então ampliou, por exemplo, as hipóteses de recursos repetitivos. O que é isso? Para aqueles que... Puta, meu papo deve estar chato pra caramba, né? Mas vamos lá, daqui a pouco melhor, espero. O sistema de julgamento de recursos repetitivos é muito interessante, porque é um julgamento por amostragem. Então, o tribunal escolhe 2 ou 3, ou 5, enfim, recursos de uma determinada... O Tribunal Superior de Justiça, Superior Tribunal de Justiça, o STJ, de determinadas questões federais, questões de direito, e julga aplicando a tese resultante desse julgamento a todos os processos que estejam em andamento no país, individuais ou coletivos, a respeito daquela tese. A ideia é fazer com que o tempo do processo reduza, já falei da demora do processo, o tempo do processo reduza e que, portanto, a sociedade receba a prestação do direito antes, sem uma demora muito grande, em primeiro lugar, e, em segundo lugar, que não cheguem milhões de processos ao tribunal. Houve também a introdução do mecanismo que o professor René trata, com maestria, que é o IRDR, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. Um negócio interessantíssimo. O Nelson Neri e o Jorge Abud dizem que é inconstitucional, o outro diz que não é constitucional. Não interessa, as discussões são ótimas. Essa semana eu tive numa banca com o Nelson e com o Abud. E eles diziam isso: olha, tá aí, a gente acha que é inconstitucional, mas vamos tirar proveito disso para a sociedade. Qual é a ideia do IRDR? É uma ideia que compõe isso que eu chamo de microsistema de casos repetitivos, junto com os recursos repetitivos. A ideia é julgar, por exemplo, no Tribunal do Paraná, ou no Tribunal de Santa Catarina, onde seja for, nos tribunais estaduais, no Tribunal do Distrito Federal e nos tribunais regionais federais, nos 5 regionais federais, julgar teses de direito que se apliquem imediatamente a todos os processos que versem aquela mesma tese, que estejam tramitando naquela mesma região, ou naquele mesmo estado, ou no Distrito Federal. Não é o caso aqui de esmiuçar as regras, né, relativas ao processamento dos repetitivos ou do IRDR. Não é o caso, não é o momento, não é o objeto. Mas o que é importante dizer é que a base desses novos instrumentos é tratar a litigiosidade de massa. Eles foram muito combatidos, esses instrumentos, porque alguns disseram, e acho que com alguma dose de maldade, vou pegar outro microfone um pouquinho, senão vocês dormem. Alguns disseram, até com alguma dose de maldade, que a criação desses instrumentos seria apenas e tão somente para reduzir o volume de trabalho dos juízes. Reduz, teoricamente reduz. Por quê? Porque o tribunal não vai mais receber milhões de recursos. Julgado um IRDR, aqui no TJ Paraná, por exemplo, alguém interpõe um recurso especial. Esse recurso sobe para o STJ para decidir a tese. E a tese aplicar-se-á depois de 5 segundos. Um minutinho, volta para o palco. E sempre obrigado. Eles vão ficar só com voz sem imagem. Se bem que a imagem também não ajuda muito, mas vamos lá. Então, um efeito colateral interessante desse tratamento da litigiosidade de massa é sim a redução do número de processos. E é isso que se espera, mas não a qualquer custo. É importante, é necessário, é um dever da sociedade, do sistema, reduzir o número de processos para que se possa trabalhar melhor no volume do estoque restante. E então prestar jurisdição de melhor qualidade. Prestar jurisdição de melhor qualidade para a sociedade. Para que a sociedade retome a confiança no sistema judicial. Será que só isso resolve? Agora vai apitar se eu chegar perto aqui com esse microfone do outro microfone, vai dar aquela famosa doença chamada microfonia. Será que só isso resolve? O legislador do Código de 2015 imaginou que não. E já criou outras válvulas, ou ampliou
o leque de outras hipóteses, de outros mecanismos para a busca de soluções. O artigo 3º do Código de Processo Civil tem uma regra que, para mim, é sensacional, entre outras, especialmente no seu parágrafo 2º. No seu parágrafo 2º, o legislador diz que o Estado deverá promover a solução consensual dos conflitos sempre que possível. E ao longo do Código há uma série de dispositivos nesse sentido. Eu pessoalmente enxergo nessa regra do parágrafo 2º do artigo 3º do Código dois vieses. O primeiro deles é: o Estado deve criar mecanismos para que a sociedade resolva consensualmente os seus litígios, os seus conflitos de interesse. O que significa dizer que ela não deva necessariamente ir ao judiciário, mas possa resolver fora do sistema judicial. Essa é a primeira leitura que faço. Segunda leitura que faço é que o Estado deve resolver as suas encrencas pela via consensual. Porque é muito triste você perceber que toda a legislação processual é feita só para Zé e João e Maria, e não para a fazenda pública, que continua cheia de privilégios, em nome de uma figura que ninguém nunca conseguiu explicar o que seja: interesse público. Ninguém nunca conseguiu explicar com clareza o que é isso, o que é esse negócio, interesse público. É interesse do Estado? Então, ou é interesse da sociedade? Eu sei que é uma discussão que parece uma torneira, daquelas que espana, uma rosca sem fim, mas é um tema que nós temos que pensar, porque é nossa obrigação pensar isso. Está acabando a pilha. É nossa obrigação pensar isso. Agora não tem som, tem. É nossa obrigação pensar isso. E por que é nossa obrigação pensar isso? Porque num país de desdentados e de esfomeados, nós estamos numa escola pública, cursando um curso de direito, uma escola de valor. Então nós não temos só que ter uma vida fisiológica, nós temos que dar respostas para a sociedade. Nós temos que estudar os problemas e resolvê-los. Se formar para ganhar dinheiro, casar, ter filhos, etc., é muito pouco, é muito fisiológico. Nós, meramente fisiológico. Eu penso que nós temos esse dever para com a sociedade, dever de devolução. E devolver significa devolver o que? Nós vamos acabar com a fome do mundo? Não. Mas nós podemos resolver problemas do nosso quinhão, do sistema judicial. O Código, o sistema legislativo tem dado outros passos. Na última terça-feira, olha que interessante, nesta terça-feira, dia 27 de agosto, foi publicada a Lei 13.867, que possibilita a mediação e a arbitragem para a definição de valores de indenização nas desapropriações por utilidade pública. É uma das primeiras, poucas as leis, há várias, mas ainda poucas, várias e poucas não são antagônicas, podiam ser várias e muitas, né? Várias no sentido de vários temas, variadas, que permitem ao poder público ir a uma solução consensual. Tomara que pegue, tomara que cole, porque lei no Brasil é como carro velho, às vezes nem no tranco pega. Tomara que pegue, porque isso possibilita que o esquema da mediação, os instrumentos da mediação, as técnicas tão interessantes da mediação, como as técnicas lineares de Harvard, e assim por diante, há um monte de escolas que formam técnicas para mediação, cheguem também ao poder público. Nós chegamos então, com o Código de 2015, à consagração daquilo que os norte-americanos chamam de sistema multiportas. São várias portas. E em qualquer dessas que o fulaninho ou a fulaninha baterem, eles podem obter a solução para o seu conflito de interesses. Não é só a porta do judiciário,
Tem a porta da mediação, tem a porta da negociação, tem a porta da conciliação, tem a porta, por exemplo, da advocacia colaborativa, que é interessantíssima, pouco desenvolvida no Brasil. Tem uma professora que desenvolve muito isso, que é a professora Olivia First. Ela trabalha muito, ela não tem livro escrito, ela faz como você, tem um canal no YouTube, muito sucesso também. Gostou? Beleza? E ela trata da tal da advocacia colaborativa, que é um negócio interessantíssimo. Consiste mais ou menos no seguinte: João e José têm um conflito de interesses, cada um com um escritório de advocacia. Esses dois escritórios firmam um termo de colaboração, que fará com que eles tentem exaurir todos os mecanismos de solução amigável, consensual, e se não der certo, esses escritórios têm que sair do jogo. Eles não podem representar as partes em juízo. Isso faz com que os advogados deem o sangue para obter solução consensual. Enfim, tem uma outra regra no parágrafo 3º do artigo 3º, e aqui eu não sei qual é a posição da OAB. A OAB costuma chegar décadas depois dessas soluções, infelizmente. O parágrafo 3º do artigo 3º diz que há um dever de juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público de fomentar a busca da solução consensual. A lei não tem palavras vazias. A lei não tem palavras vãs. Quando se fala, especialmente com uma palavra clássica, quando se fala que há um dever, não se está falando que há uma recomendação. O legislador não está dizendo: olha, seu juiz, seu advogado, se vocês acharem que é o caso, que é conveniente, que é bacaninha, tentem conciliar. Não, é um dever. Então eu pergunto: e se o advogado prejudicar a tentativa de conciliação? Ele descumpre um dever. Qual será a punição? Não sei. Isso ainda está para ser estudado, na medida em que aconteça, no plano das questões disciplinares da OAB. Mas nós temos hoje o tal do sistema multiportas. Um dos mecanismos mais interessantes que se desenvolve lá, é o da mediação, ao lado da conciliação, da negociação e etc. É o da mediação. E interessante que até pouco tempo atrás, faz pouco mesmo, 2, 3 anos, 4 anos, me corrija, Vicente, se eu estiver errado, 4 anos talvez, se falava em meios alternativos, dando uma ideia assim de uma coisa meio hippie. Manja essa expressão alternativo? O cara meio alternativo. O cara meio alternativo é um cara que está fora da caixa, ele está fora do padrão convencional. Ele vai ao tribunal sem gravata, né? Ele vai de chinelos, ele vai para a aula de bermudas, enfim. Não é essa a ideia do alternativo? Então se falava de meios alternativos como uns meios meio esquisitoides, assim, sabe? Meio hippie, meio paz-amor, uma coisa meio estranha. Hoje se fala em métodos adequados de solução de conflitos. Métodos adequados, fora da solução tradicional judiciária. Porque se passou a entender que esses mecanismos de solução eram sim adequados, porque eles podiam devolver a paz para aquele João e José que estavam encrencados. Ora, se é possível obter a solução de um conflito em 3 meses, com 4, 5, 6 sessões de mediação, por que levar 8 anos no judiciário? Por quê? Que sentido faz isso para Paco, para João e para José? Então o Código foi lá e tratou de disciplinar essas figuras, pelo menos algumas delas. É interessante que o Código diz, fala em mediação, negociação, conciliação e outros mecanismos. Ele cria um conceito absolutamente, uma porta aberta. Que mecanismos? Que outros? Qualquer um, nos padrões, nos limites da constitucionalidade e da legalidade. Como, por exemplo, disse eu, a advocacia colaborativa. Mas, enfim, lá no artigo 165, o Código define o que é mediador, o que é conciliador. Ele dá mais ou menos um norte para que nós possamos saber o que é um, o que é outro. E nos encaminha, então,
para a busca de informações, de conhecimento um pouco mais aprofundado a respeito de uma e de outra hipótese. Rapidamente, vocês já tiveram isso, os alunos já estudaram processo civil, mas rapidamente o que se entende? Se entende que a conciliação, o conciliador, atua preferencialmente naqueles casos em que não há vínculo entre as partes, em que ele, conciliador, pode criar uma solução, sugerir uma solução para aquele conflito, enquanto que na mediação o que se busca é um terceiro interveniente, um terceiro facilitador que não dê palpite, que não meta o bico naquele conflito, mas que, através das suas técnicas, gere nas pessoas envolvidas no litígio a solução. Que elas construam a solução para aquele seu conflito. Há exemplos muito interessantes que têm acontecido no país, e há outros ainda, como as negociações online. Hoje há uma série de plataformas que têm esse trabalho, trabalhos interessantíssimos. O Reclame Aqui tem esse trabalho, o Consumidor.gov tem esse trabalho, uma plataforma de mediação. Houve uma experiência há pouco tempo muito interessante, também da empresa Oi, em recuperação judicial, que em 3 meses, numa plataforma gerada pela Fundação Getúlio Vargas, fechou 45 mil acordos online. Estabeleceu um teto, eu não lembro o valor, porque eu não vi isso, mas eu li a respeito, porque tive proximamente aqui algumas pessoas que trabalharam na criação dessa plataforma. Não lembro se era 30 mil reais, 40 mil reais, até esse valor poder-se-ia levar a solução, criar a solução via plataforma. Então, há uma série de coisas interessantíssimas que estão acontecendo e que nós podemos e devemos pensar, inclusive, meus caros, como um futuro mercado de trabalho. Como um futuro mercado de trabalho para aqueles que concluam o curso de Direito. Hoje, há cursos, eu mesmo participei da formação de um curso de preparação do advogado para a atuação na mediação, não como mediador, como advogado, e assim sucessivamente. Enfim, há um mundo a ser desbravado nessas novas técnicas que merecem a nossa atenção. Então vejam, o que se propõe, na verdade, no próprio Código de Processo Civil, é que os conflitos sejam desjudicializados, sejam retirados do judiciário, ou que a ele nem cheguem, que sejam solucionados fora do judiciário. Mas peraí, mas então o judiciário não vai mais fazer nada? Não, ele continua sendo uma das multiportas através das quais as partes, os interessados, podem buscar a solução dos seus conflitos, mas pode, numa releitura muito interessante da ideia de acesso à justiça que está na Constituição, é uma releitura interessantíssima, que começou lá com a ADI, a Ação Direta de Inconstitucionalidade contra a Lei da Arbitragem, que foi julgada constitucional e que, portanto, abriu as portas para a busca de soluções de fora do judiciário para os conflitos entre as pessoas. Portanto, voltando ao tema que me foi proposto, eu diria que não é uma incongruência falar em acesso à justiça e, ao mesmo tempo, falar em desjudicialização. Mas como entender que isso não é uma incongruência? Relendo a ideia de acesso à justiça, não apenas como um acesso ao sistema, ao poder judiciário, mas como um acesso a um sistema mais amplo de prestação de solução para os conflitos, mediante a aplicação das regras do sistema normativo vigente. Isso é muito interessante e é muito curioso que a gente consiga buscar isso nos nossos clássicos. Eu tenho insistido muito, eu tenho alunos hoje de mestrado, doutorado, e às vezes chega o cara para fazer uma exposição, às vezes com uma bibliografia tão chinfrim. Eu digo, olha, meu querido, está ótimo, mas vá aos clássicos, porque lá nos autores clássicos você acha, a gente conversava há pouco, né?
Barbosa Moreira, em 82, tinha soluções para as questões das ações coletivas que nós estamos... Agora que a gente está imaginando o problema, ele já tinha solução lá atrás, e assim sucessivamente. Eu fiz uma pesquisa há pouco tempo, junto com um dos meus sócios, o sócio do escritório de Recife, e é muito curioso, porque o nome dele é Rafael Pontes de Miranda. Então eu digo para o Rafael, pode ficar quieto, só fala teu nome e o resto você deixa que a gente faz. Mas uma pesquisa muito interessante, encontrando na obra clássica de processo de Pontes de Miranda, indicações preciosas e precisas, não vagas, para as soluções consensuais, para a busca de soluções consensuais. Tem uma frase que eu fiz questão de trazer agora, que é muito interessante, que ele diz assim: o processo é consequência da pretensão à tutela jurídica. O que se quer é a tutela jurídica, não necessariamente a tutela judicial. Não necessariamente a tutela judicial. O que Zé e João querem é resolver o problema. Eles não querem saber das dificuldades do problema em que estejam eventualmente envolvidos. Para nós, para mim, talvez para o Vicente, para a Dirceia, para o Renê, para o Kleber, enfim, isso de certa maneira é uma grande novidade, porque nós fomos formados no ambiente do processo contencioso. Nós tivemos muito mais aula de petição inicial e de contestação do que preparação para a conciliação. Isso não se falava, porque não era uma coisa presente na nossa ideia de busca de soluções de justiça. Nós imaginávamos que acesso à justiça era acesso ao judiciário. É contratar um advogado que vai fazer a petição inicial, entrar lá em juízo, que o juiz vai mandar citar o réu vai se defender ou não vai se defender, aí vai ter uma sentença depois de 10 anos, e depois de 15 anos vai terminar o julgamento do recurso, e daí começa a execução, começa tudo de novo, se não tiver liquidação no meio do caminho, e assim é que nós fomos formados. Dá para dizer que foi errado? Não. Dá para dizer que nós fomos formados de acordo com aquilo que era a concepção de acesso à justiça naquele tempo. Mas hoje é necessário a gente virar a chave e entender que há muito mais em relação ao acesso à justiça do que simplesmente o acesso ao sistema judicial. E quem entender isso, quem de vocês deve ter gente aí, de todos os períodos, todos os anos, né? Então, quem entender que pode ter nas mãos uma grande sacada profissional, inclusive, vai ter sucesso. Porque é um novo mercado que se abre. Um novo mercado. O advogado especializado em mediação, o advogado especializado em negociação, o advogado que sabe trabalhar nas plataformas digitais de negociação. É um novo mercado. Então, eu espero, me encaminhando para o final, vou ficar à disposição para responder perguntas, se eu souber responder, né? Pergunta é fácil fazer, o problema é responder. Mas eu gostaria apenas de estimulá-los a enxergar o sistema para além daquilo que ele próprio nos mostra. Além da forma como ele se mostra para nós, mas enxergar aquilo que está atrás do sistema, depois do sistema, que é esse mundo de busca de soluções para os conflitos em que a sociedade esteja envolvida. A sociedade aqui pode ser João José, né? Pode ser o microcosmo social João José. Tá bom? Espero, além de não tê-los decepcionado muito, espero tê-los, pelo menos, despertado para algum tema interessante relativo a essa questão do acesso à justiça e do sistema multiportas. Agradeço mais uma vez a vocês pelo convite, pela atenção, pela paciência, pela generosidade, enfim, que é certamente um dos maiores atributos que o ser humano pode ter. Muito obrigado. Informamos que as perguntas podem ser enviadas ao Instagram @cargosvpg
bem como terão representantes do centro acadêmico recolhendo-as nas laterais. Alertamos também que, caso não seja do interesse do participante aguardar as perguntas, pedimos que retire-se pelas laterais em silêncio. Senhor, agradecemos a palestra. Já chegaram algumas perguntas aqui. Primeiramente, o senhor acredita que alguns temas devem ser retirados do sistema judiciário, como execução fiscal administrativa, procedimento já utilizado nos Estados Unidos, Reino Unido, México e Argentina? Eu faria essa pergunta. Eu faria exatamente, eu acredito e espero que aconteça isso. O que acontece, por exemplo, com as execuções fiscais? É mais uma vez a Fazenda Pública ocupando o Judiciário. O juiz vira cobrador de impostos. E aí ocorrem questões interessantíssimas, ligadas à própria carreira do juiz. O juiz é avaliado de acordo com o desempenho, e o desempenho frequentemente é quantitativo, não é qualitativo, é quantitativo. Então o tribunal vai dizer, bom, esse juiz é um juiz poderoso, ele julgou 34 mil embargos à execução fiscal do IPTU, tudo igual, com poucas diferenças. O outro julgou 100 ações civis públicas, tratando de direito marítimo, direito ambiental, tratando enfim, direito bancário, etc., direito indígena, etc. Esse trabalhou pouco, ele só julgou 100 ações. Veja que coisa terrível. Então, houve uma série de tentativas, tem havido uma série de reflexões, com base, inclusive, na experiência portuguesa. Eu tive a oportunidade de participar de uma discussão muito interessante, uma mesa redonda estavam lá, por exemplo, o ministro Bruno Dantas, do TCU, estava lá o Procurador-Geral da Fazenda Nacional, etc. E se concluiu que a experiência portuguesa que criou um tipo de um contencioso administrativo, só para a matéria fiscal. E claro que não dá para comparar com os